Tá bom, gente? Bom dia. A gente hoje vai fazer uma aula diferente. A ideia é que a gente começou a trabalhar com a computação mais barra pesada, vamos dizer assim, né? A gente começou a entrar na teoria da computação. Não, teoria da computação não, né, André? Não vou forçar tanto a barra assim, mas a teoria da rede, né? E a gente fez uma pequena introdução sobre aspectos da biologia molecular, só para a gente capturar aqueles conceitos de biologia do ensino médio. E a gente meio que conversando, eu e o André, a gente chegou à conclusão de que a gente precisava dar mais uma base para vocês, principalmente o pessoal que não é da biologia, sobre a parte biológica da disciplina, né? E um dos enfoques da disciplina é no câncer, e então a gente aproveita a grande quantidade de informação em câncer que a gente encontra disponível nos grandes repositórios públicos, né? E então seria legal vocês passarem pela experiência de entender como funciona uma célula tumoral e como a gente enxerga a doença hoje, tá? A disciplina tem um enfoque em câncer, mas ela poderia ter um enfoque em qualquer outra doença complexa, tá? O que eu quero dizer como doença complexa? Doenças que não são causadas por um problema em um único gene, tá? Então são doenças que na verdade são somatórias de causas, e isso serviria para diabetes, serviria para hipertensão arterial e por assim vai, tá? Até, por exemplo, algumas infecções parasitárias, tá? Que envolvem a manifestação de vários processos biológicos ao mesmo tempo. Então são várias pequenas possíveis causas que em conjunto levam a uma manifestação que a gente chama de clínica, tá bom? Então, para começar a aula de câncer, eu pergunto para vocês o que é câncer, tá? E essa é uma pergunta que parece meio óbvia assim nos dias atuais, todo mundo ouve falar de câncer. Eu não pretendo deixar ninguém especialista em câncer hoje, tá? Mas é pelo menos para a gente alinhar a nossa nomenclatura e alinhar nosso raciocínio. E quando a gente pergunta para as pessoas o que é câncer, essa aqui é a resposta, tá? Essa aqui desconfigurou um pouquinho, mas dá para ver aqui uma constelação de câncer, que a própria natureza já apresentou em forma de grafo para a gente, né? Tá? Então tem até os nós, já tem os nomes todos. E se a gente for buscar os atributos do câncer, a gente vai descobrir que são pessoas que cuidam muito, que são muito intuitivas, emocionais, com um grande desejo de cuidar pelos outros, criar um ambiente acolhedor, caloroso, né? Eu convivo com uma dessa em casa, né? Então eu sei também que tem outras coisas aqui que podem influenciar, né? Então tem muitas mudanças de humor, super sensitivity e tendência de ser possessivos. Então esse aqui é o atributo que a gente encontra para o câncer, né? Mas tirando a brincadeira de lado, eu faço essa brincadeira sempre com o pessoal da biologia, porque até um tempo atrás, hoje nem tanto, tá? Mas até um tempo atrás, quando a gente colocava câncer no Google, a primeira linha de informação vinha sobre horóscopo, constelações, essas coisas todas, tá? E lá na quarta, quinta prioridade do Google aparecia doença. Hoje já não é mais assim, acho que o meu algoritmo está viciado no meu computador, então eu não consigo mais fazer aparecer o horóscopo lá. Tá? Então eu pergunto para vocês, o que é câncer? Se alguém puder definir câncer com o conhecimento que vocês trazem de casa, principalmente o pessoal da computação. Quando alguém se refere a câncer, o que vem em mente para vocês? O pessoal da biologia se segura um pouquinho. Alguém quer tentar? Manda. Uma anomalia no organismo se espalha. Tá ótimo. Tá, é isso aí. Alguém quer acrescentar um ponto de vista? Então é uma anomalia no organismo que se espalha. O que mais? Se a gente tiver que usar os conceitos que a gente viu de biologia até o momento, até essa aula da semana passada. Essa anomalia aqui. Então, é uma anomalia que tem uma causa em um funcionamento errado de genes.
Tá? Então, legal, estamos chegando no bem comum. Todo mundo concorda com essa visão? Sim? Tá? Então, existe um conhecimento de que o câncer tem uma forte base genética, é isso? Vocês têm essa percepção? Pode ser? Tá bom. Então, se a gente falar câncer, quando aparece a câncer hoje na televisão ou nas mídias, na internet, por exemplo, a palavra câncer é, na verdade, um conjunto para mais de 180 doenças que são distintas entre si, tá? Mas que envolvem um mesmo ideal, tá? Que é um ideal de proliferação, tá? Proliferação descontrolada. Então, células que se dividem, e aí a gente consegue resgatar o conceito que vocês passaram, né, de anomalias, células que se dividem muito e que podem se espalhar caso não sejam controladas. Então, são doenças crônicas que progridem caso não sejam controladas, tá? De componentes multifatoriais, ou seja, vários fatores podem influenciar e contribuir para o agravamento da doença, mas que a gente conhece hoje que tem uma forte base genética, ou seja, geralmente esses fatores que agravam a doença influenciam o funcionamento de genes, tá? Legal. Vocês têm uma noção de quantos novos casos de câncer a gente tem todos os anos? Alguém quer chutar? Mundialmente? Estou falando novos casos, tá? Diagnosticados só para 2025. Os dados que eu vou mostrar aqui são de 2022, porque a gente não tem ainda o dado de 2025, mas alguém faz uma ideia de quantos? 10 milhões no mundo? Então, só em 2022 foram estimados 19, quase 20 milhões de novos casos, tá? Então, são novos casos. Tá? Com esses 20 milhões, a gente chega praticamente em 10 milhões de mortes, tá bom? Esse aqui é o Observatório Global de Câncer, ele faz publicações esparçadas sobre o câncer ao longo dos anos, geralmente de 5 em 5 anos, tá? Então a gente não tem o dado mais atual. E aí a ideia é que a gente tenha 53 a quase 54 milhões de pessoas com câncer no mundo, tá? Sendo que todos os anos entram mais 20 milhões e saem 10 milhões daí, tá? A gente, então, perde praticamente metade dos pacientes todos os anos. Os pacientes que são diagnosticados, metade morrem, tá? Esse aqui é um dado mais recente, é dos Estados Unidos. Os americanos são muito bons em estatística, eles soltam essa publicação todos os anos, a Rebecca Siegel. Aqui em cima a gente tem a incidência, então é a estimativa de novos casos para homens e mulheres. Então, os tumores mais frequentes são aqueles geralmente controlados por hormônio. A gente tem próstata em homens, mama em mulheres, seguidos de dois grandes comportamentais, né, que são os de pulmão e câncer coloretal. Tá? Pulmão e câncer coloretal são aqueles bastante influenciados pelo comportamento, consumo e consumo de substâncias nocivas, né? Tá? Seguido por bexiga, em mulheres a gente tem ainda câncer de colo de útero, tá? Aqui a gente tem um componente viral bastante importante. E aqui embaixo a gente tem a estimativa de mortes. Geralmente os tumores de pulmão e cólon matam mais, porque eles atingem mais. As terapias para próstata e mama são melhores, são mais desenvolvidas, então a gente consegue salvar a maior parte dos pacientes. Então, proporcionalmente, mama e próstata matam um pouco menos, mas ainda assim matam muitas pessoas todos os anos. Só nos Estados Unidos, 42 mil casos de câncer de mama, 37 mil casos de câncer de próstata, tá? Todos os anos, vão a óbito. Aqui a gente tem algumas curvas só para você ter uma ideia da incidência e mortalidade ao longo dos anos. Aqui em cima é a incidência, e embaixo a mortalidade. A gente vê o que vocês conseguem concluir a respeito dessas curvas aqui. A gente tem a média combinada entre homens e mulheres, e aqui a média combinada entre homens e mulheres para a mortalidade. O que dá para concluir em relação às incidências e às mortalidades? Quem me ajuda? Mortalidade vem caindo. Tá? Então apesar da gente ainda perder metade dos pacientes, já foi pior. Então estamos melhorando. Tá? Então, esse pico aqui?
Esse pico eu gosto que as pessoas perguntam, tá? Esse pico é bem legal. Ele só existe na incidência de homens, tá? Nessa época aqui, década de 90, foi descoberto que a próstata tem um antígeno, ela libera uma proteína no sangue, chamada PSA. Não sei se alguém já ouviu falar. PSA quer dizer antígeno prostático específico. E começaram a correlacionar os níveis dessa proteína no sangue com a aparência de uma próstata mais inchada ou até tumores prostáticos. E aí falaram, então legal, vamos screenar todo mundo, vamos rastrear todo mundo que tiver com PSA alto, a gente considera que tem câncer de próstata. E aí o que aconteceu? Aqui deu um pico de sobrediagnóstico. Tá? Então as pessoas começaram a perceber que, olha, não é bem assim. Existem doenças prostáticas não malignas que também aumentam o PSA. E existem casos de câncer de próstata que não tem PSA positivo. O PSA não muda e o cara tem tumor do mesmo jeito. Então passou-se a desconsiderar o PSA para isso. Então o pico caiu, voltou aos níveis que estavam antigamente. Tá? Então, hoje em dia, o PSA sozinho não é recomendado para rastreio de próstata. O PSA é combinado a outros exames, incluindo o toque retal, que é o mais temido aí do pessoal. Tá? Geralmente era essa a ideia, de substituir o toque retal. Tá? E hoje a gente sabe que existem as duas combinações, né? Toque retal positivo, mas com PSA negativo, PSA positivo com toque retal negativo. Tá? Então, a gente não pode um excluir o outro. E aqui a gente tem os dados de 2020 aqui são separados por causa da pandemia, então esses dados, a coleta foi diferente, então para não prejudicar a curva aqui, a gente plotou separado. Tá? A gente consegue também concluir que a gente tem uma incidência aumentando aqui nos últimos anos. Tá? Então isso também tem a ver com a melhoria de alguns testes diagnósticos, mas também tem a ver com mais tumores aparecendo. Tá? A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá bom? Aqui eu trago outra figura mostrando o aparecimento de tumores em outros organismos sem ser humanos. Tá? Então esse aqui a gente tem um dinossauro que apresentou num dos seus fósseis um osteosarcoma, que é um tumor de osso. Claro que os osteosarcomas são os mais comuns em dinossauro, porque a gente só tem esse tecido para avaliar. Tá? E aqui a gente tem também uma cabeça de fêmur com um osteosarcoma de um hominíneo, que é um ancestral nosso, de 1,7 milhão de anos. Isso aqui eu trago para mostrar que nessa época aqui se comia orgânico, tudo era orgânico. Tá? Não tinha 3G, 5G, Wi-Fi, não tinha soja transgênica da Monsanto, não tinha nada disso, e os tumores apareciam, tá, gente? Então, os tumores tendem a aparecer naturalmente, até plantas têm câncer. Tá? Ali perto da Swift, sabe, aqui em Barão Geraldo, tem uma árvore que está bastante comprometida, com um tumor bastante grande no tronco. Assim. Se vocês passarem na frente da Swift, vocês reparem essa árvore. Então quer dizer que o estilo de vida humano não dá câncer? Eu não falei isso. Tá? Então a gente também contribui comportamentalmente com o consumo de substâncias que comprovadamente causam câncer. Tá? Mas só para tirar um pouco dessa coisa de que o câncer é uma doença moderna. Tá? Os egípcios já relatavam câncer, os gregos estudavam câncer. Então, falando sobre a origem, o que causa câncer, também a humanidade demorou praticamente milhares de anos, 4, 5, 6 mil anos para entender de onde surgem os tumores, tá? Desde os primeiros papiros que continham descrições de casos de câncer até hoje, para a gente entender o que causa câncer. A ideia mais comum ao longo da história é que era um desequilíbrio dos fluidos corpóreos, e esses fluidos corpóreos têm a ver com elementos da natureza, então o tratamento geralmente era sangria para você eliminar esse conteúdo, esse fluido corpóreo que estava em excesso. Geralmente o câncer ele era associado à bile negra, tá? Que era associado também à melancolia, depressão, e essa teoria acabou vingando muito tempo. Inclusive a gente tem até um presidente americano que morreu por fazer sangria, tá? A sangria acabou agravando o estado de saúde dele. Então isso até metade do século XIX se acreditava nesse desequilíbrio dos fluidos corpóreos, tá? Depois, com a teoria celular, o Rudolf Virchow instalou uma ideia que o nosso organismo é composto de células, e as células só conseguem surgir de outras células que se dividem. Tá? Então essa é chamada teoria celular. E
analisando um nódulo ou um tumor ao microscópio, percebe-se que ele é composto de células. Tá? Então, essas células só podem surgir de outras células. Então, a partir daí, soube-se que os tumores são celulares. Agora, se as células são do próprio organismo, ou se são de um parasita, um vírus, uma bactéria, era outra história. Tá? Então, a partir desse momento, as pessoas começaram a olhar para os tumores como uma entidade que não adivinha de fluidos ou de misticismo, mas sim de uma entidade biológica. Tá? Em alguns casos, a ideia de que o câncer era causado por uma parasitose, uma infecção contagiosa, também perdurou por algum tempo. Tá? Esse hospital aqui, por exemplo, ele foi obrigado a se retirar de Paris, é o Hospital Saint-Louis, por um período de tempo, porque as pessoas ficavam preocupadas se iam pegar câncer só de passar na frente. Tá? E essa observação não era uma observação tão esdrúxula assim, porque as pessoas viam que em alguns casos a gente observava famílias que apresentavam o mesmo tipo de câncer. Tá? Hoje a gente sabe que tem alguns tipos de câncer que são familiares, existem câncer de mama familiar, existem algumas síndromes que podem afetar vários membros da família que predispõem a câncer. Então, as pessoas ficavam preocupadas, não era tanto desconhecimento assim, era apenas uma observação errada da verdade. Né? E também a gente demorou para associar, mas na verdade começou até no século XVIII, mas a gente acabou consolidando isso ao longo do século XX, que também alguns comportamentos poderiam agravar ou facilitar o aparecimento de câncer. Tá? Então, por exemplo, essa aqui é uma história legal, né, de que num convento as freiras que ficavam enclausuradas tinham muito menos câncer de colo de útero, por exemplo, tá? E muito mais câncer de mama. E não se conseguia explicar isso na época. Tá? E hoje, sabendo que o HPV, que é um vírus, pode causar câncer de colo de útero, a gente consegue explicar, porque essas freiras enclausuradas tinham muito menos intercurso sexual e assim contraíam muito menos HPV. Tá? A gente também consegue hoje saber que a nuliparidade, ou seja, não ter filhos e não amamentar crianças, também aumenta em 6 a quase 7 vezes o risco de ter câncer de mama. Então, essas freiras acabam apresentando altas taxas de câncer de mama ao longo da vida. Tá? Mas isso aconteceu com o câncer de pulmão e o tabaco, também acabaram percebendo que há um aumento, que limpadores de chaminé também tinham altas taxas de câncer testicular. Tá? Então, alguns fatores ambientais e comportamentais também influenciavam para isso. Tá? E a gente só começou a ter uma ideia de que o câncer era uma doença genética quando uma fazendeira trouxe uma galinha, e essa galinha tinha na sua musculatura peitoral aqui um tumor. Tá? Ela tinha um rabdomiosarcoma, que é um tumor de músculo esquelético e músculo estriado esquelético. Então, esse médico removeu esse tumor, cortou em vários pedacinhos, macerou bastante para tentar tirar toda a parte celular e observar o microscópio. Tá? Ele via que só tinha célula do músculo da galinha ali, não tinha mais nenhum tipo de célula diferente. E ele passava isso, macerava isso mais vezes, até com alguns filtros contendo areia, filtrou, e aí ficou só com um líquido. Esse filtro não tinha célula nenhuma, e quando ele colocava esse filtrado líquido em outra galinha, a galinha desenvolvia tumor também. Tá? Então, isso foi em comecinho do século XX, isso aí deu uma ideia de que o câncer era uma coisa criada por micro-organismos, que não poderia ser a célula de uma pessoa. Tá? Mais à frente, descobriu-se, com o advento da microscopia eletrônica, que as galinhas têm um tipo de vírus, tá? E esse vírus causa esse sarcoma. Esse vírus ficou conhecido como sarcoma de Roux, tá? O vírus do sarcoma de Roux. Roux era esse médico aqui. Tá? Por que eu falei disso? Porque depois a gente, meados do século XX, né, 1950 até 1960, a gente descobriu que o DNA carregava informação pela própria organização tridimensional da sua molécula, então o DNA passou a ser visto como uma fonte da informação. E aí a gente sequenciou o DNA do vírus e viu que dentro desse DNA do vírus tinha um gene, e esse gene codificava uma proteína super agressiva. E essa proteína, quando era colocada dentro da célula, mandava a célula proliferar. E o mais assustador é que esse gene, a sequência desse gene do vírus, existe na gente também.
tá? Inclusive, quando a gente vai falar do gene, esse gene foi conhecido como SRC, né, de Sark, que tem a ver com sarcoma, né? Quando a gente vai falar do gene viral, a gente põe um Vzinho, mas a gente pode usar o C também, que é da célula, que a nossa célula tem, tá? Qual a diferença dos dois? É que este gene viral tinha uma mutação que deixava a proteína superativada. Enquanto os nossos genes SARC, que estão funcionando normalmente agora em todos vocês aqui, funcionam normalmente, não tem nenhuma mutação, tá? Depois descobriu-se que a gente também pode ter mutação nesses genes e eles também, olha só, desenvolvem tumores, tá? Então isso liga um pouco a genética ao desenvolvimento de câncer. Daí para frente, o câncer passa a ser visto como uma doença fruto de uma alteração genética. Tudo bem, gente? Quem quiser perguntar, pode perguntar a qualquer momento, tá? Fica à vontade. Tá, então a gente descobriu lá para a década de 60 também alterações cromossômicas. Então essa alteração cromossômica que juntava um pedaço do cromossomo 9 com um pedaço do cromossomo 22 foi descoberta em leucemia. Depois a gente desenvolveu, eu falo a gente, nós humanos pesquisadores, tá, gente? Não estou falando eu. Foi desenvolvido o DNA recombinante, então uma tecnologia que a gente pode tirar o DNA, pegar um pedaço do DNA humano, colocar dentro de uma bactéria ou dentro de uma levedura, dentro de um outro organismo e estudar o funcionamento desse gene, tá? Então, com essa tecnologia, a gente conseguiu entender qual era o impacto de genes alterados em outros organismos. E aí, a partir de 1980, uma série de genes foi descobertos, tá, em diversos organismos modelo, desde camundongos, células tumorais em cultura, amostras de tumores coletadas diretamente de paciente, e a gente começou a perceber que uma série de genes pode contribuir, não só o gene SARC, não só o gene P53, como a gente vai ver, não só o gene BRAF, mas uma série de genes pode contribuir para o aparecimento de câncer, e por isso que a gente tem tantas manifestações diferentes desses tumores, tá? Basicamente, a gente divide esses genes em genes oncogenes e genes supressores de tumores. Eles têm um funcionamento praticamente antagônico, tá? Essa é uma simplificação bem grosseira mesmo, tá? Mas a gente tem outras categorias ali que acabam sendo acessórias, mas basicamente a gente tem dois tipos de genes. Genes que promovem câncer e genes que suprimem ou freiam o câncer, tá? E o que está acontecendo, eu gosto de comparar isso como, eu tinha colocado aqui no slide, eu não sei o que aconteceu, mas como um acelerador e um freio de um carro, tá? Então, para que a gente consiga pilotar um carro com eficiência, a gente precisa de um acelerador funcionando e um freio funcionando, tá? Um acelerador sem funcionar não serve, ou se ele funciona demais também não serve, tá? O freio se funcionando é bom, se não funcionar também não serve, tá? E aí, basicamente, como a gente coloca a genética, então, dentro do contexto do câncer? Se existe alguma lesão no DNA, a gente tem que lembrar que o DNA é uma molécula, tá? Composta com átomos, na verdade é considerada uma macromolécula, né? Uma união de várias moléculas. Então, esses átomos podem ser atacados por outros átomos, atacados por outras entidades físicas, tá? Como radiação, por exemplo. E aí a ideia é que esses átomos podem ser alterados, e aí o DNA sofre uma lesão. Tudo bem? Nós temos um sistema de reparo no DNA muito eficiente, por sinal, tá? Mas que não é 100% eficiente. Então, sempre que um DNA é lesionado, há uma chance dessa lesão permanecer. Tá bom? Então, se essa lesão for bem reparada, a célula volta às suas atividades. Inclusive, existem sistemas que falam para a célula o seguinte: opa, encontramos um dano no DNA. A célula para o que está fazendo, tá? Ela não progride, ela não copia o seu DNA, porque ela não pode propagar esse DNA alterado para frente, né? Enquanto ela não corrigir esse dano, essa célula não entra em divisão celular. Tá? Opa, foi reparado? Foi. Podemos voltar às atividades normais. Não foi reparado? Não. Então a célula pode disparar um mecanismo de morte programada e ela se suicida para o bem comum do organismo multicelular. Tá? Caso essa célula não consiga reparar o dano e não consiga deflagrar o sistema de morte, essa lesão pode permanecer, tá? Então, é comum a gente imaginar, vocês imaginarem que ao longo da vida nós vamos acumulando mutações. É normal, tá? Então, você pega um bebezinho que acabou de nascer, ele tem um genoma bonitinho, sem muita alteração.
à medida que você pega um senhor com 80 anos de idade, tem uma série de alterações em diversos genes no organismo, tá? Tá, essa lesão não foi reparada, então ela prevalece como uma mutação. Essa mutação pode cair em qualquer lugar do genoma. Vocês lembram quanto do genoma, na nossa, acho que primeira aula, né, André? Primeira ou segunda aula. Quanto do genoma humano codifica alguma proteína? Vocês lembram disso? Qual era a porcentagem do nosso genoma que codificava uma proteína? 3%, né? Tá? Então, assim, uma mutação, chutando bem grosseiramente, uma mutação que cair fora desses 3% teria pouco impacto na forma como essas proteínas são traduzidas, tá? Na verdade, a gente sabe hoje que outras partes do DNA também são importantes como funções regulatórias. Então, uma mutação nessas outras partes poderia dar algum problema também, tá? Mas isso só para facilitar o nosso raciocínio. Então, essas mutações que a gente acumula nem sempre causam problemas, tá? Pode ser que a mutação simplesmente faça com que a célula substitua um aminoácido por outro na proteína e aquele aminoácido tem a mesma função do anterior, então não existe um grande impacto. Então, em várias maneiras, a mutação passa despercebida, tá, no funcionamento da célula. Mas pode ser que essa mutação caia justamente no oncogene e essa troca de aminoácidos faça com que esse gene fique ativado de maneira muito, a gente fala sustentada. Tá? Então, esse gene fica ativo de uma maneira que ele não precisa ser ativado por outras proteínas. Ou pode ser que essa mutação caia justamente num supressor, que é aquele freio. Toda vez que a célula se divide, o supressor vem e fala, tá bom, já dividiu, acabou. E agora sem o freio, a célula fica dividindo. Tá? Então, se a célula acumular mutação em um ou outro mecanismo, ela pode ter um problema e levar a uma proliferação anormal, que é uma pequena vantagem de proliferação. Ela consegue proliferar um pouquinho mais rápido que as outras. Isso por si só, não é câncer, tá? Então, pode facilitar o aparecimento de um pequeno nódulo, e você vai no médico, o médico fala, esse nódulo é benigno, a gente pode acompanhar, não precisa fazer nada, tá? Vamos acompanhar de perto, daqui 6 meses você volta para ver como é que está esse nódulo. Então, essa vantagem é uma vantagem pequena, tá? Então, geralmente, mutações adicionais são necessárias para fazer a célula tumoral de sucesso, tá? Então, não é só uma única mutação. Geralmente, essa mutação dá uma pequena vantagem, aparece uma nova, dá mais uma vantagem, aparece uma outra nova e dá outra vantagem. Tá? Então a gente tem que entender o câncer como um acúmulo sucessivo de mutações. Tudo bem? Legal. E aí sim a gente vai ter o termo neoplasia maligna ou câncer, tá? Que é o sinônimo. Câncer é o sinônimo de neoplasia maligna. Veja que eu não usei câncer como sinônimo de tumor, tá? Porque existem tumores que não são câncer. Tudo bem? Diga. Não é aleatório. Assim, essa falha também pode ser uma mutação prévia que ela tinha nesse sistema. Tá? Inclusive, os genes que trabalham no sistema de morte celular são considerados supressores tumorais também. Se você perde a função deles, você promove mais tumor. Tá? Tem tipos de tecidos que fazem morte celular muito fácil. Tem tecidos que não conseguem fazer morte celular tão fácil assim. Por isso que os tumores são super diferentes dependendo do tecido de origem. Tá? Então tem uma série de pequenos fatores que essa combinação é sempre complexa, tá? Legal. Então se a gente pegar a história do câncer no organismo e dividir em duas grandes etapas, uma delas vai ser, então, o aparecimento de uma mutação. Essa mutação pode ter sido causada por qualquer coisa, tá? E essa célula aqui ganha uma vantagem proliferativa e ela passa, então, muito tempo, às vezes pode passar uma década para ganhar uma nova mutação, tá? Então ela vai crescendo aos pouquinhos. Aqui eu coloquei um tecido que lembra um pouco um tecido epitelial, tá? Então aqui a gente tem um tecido epitelial, ele fica preso numa série de proteínas aqui, e aqui embaixo a gente tem um tecido conjuntivo, que é onde o tecido epitelial se apoia, tá? O tecido epitelial é um sistema de revestimento, e esse tecido conjuntivo ele tem uma série de proteínas aqui, como colágeno, por exemplo, tá? Tem vasos sanguíneos, olha as hemácias aqui circulando aqui dentro. Aqui tem a célula que mora nesse tecido aqui, que é o fibroblasto. E aí essa célula epitelial começa a proliferar. Então esse primeiro momento é chamado de
Proliferação. Tá? Então, as principais vantagens que a célula ganha são relacionadas à proliferação. Tá? Num segundo momento, essas células já estão proliferando de maneira tão desordenada que elas não conseguem nem reparar os próprios, elas não têm tempo de reparar os próprios erros que essa cópia constante do DNA causa. Tá? Então você imagina, cada vez que uma célula aqui for dividir, ela tem que copiar o próprio DNA, certo? A nossa polimerase, eu contei para vocês, a nossa polimerase ela copia muito bem o DNA. Contei para vocês semana passada? No começo da disciplina? Ela copia muito bem, mas ela ainda é passível de erro, tá, gente? E o fato da polimerase ser passível de erro é um evento evolutivo muito importante. Senão, se a polimerase sempre acertasse, a gente seria só bactéria conversando aqui agora. Tá? Então, grande parte das vantagens evolutivas que apareceram foram erros de cópia de DNA, que alguns eram bons e os organismos foram aproveitando esses erros e criando novas habilidades. Tá? Mas também podem ser ruins, caso esses erros sejam cumulativos. Então, nesse caso aqui, essas células estão acumulando novas mutações, porque não conseguem corrigir direito, e às vezes até as mutações acontecem nos próprios genes que controlam o próprio reparo. E aí o próprio reparo fica deficiente. Tá? Então isso vai fazendo com que mutações adicionais vão aparecendo, e aí essas células vão até perdendo um pouco das características originais que elas tinham, porque elas já não conseguem produzir todas aquelas proteínas para se comportar daquela maneira, e elas passam a adquirir novas habilidades. Então eu até coloquei aqui células com um formato diferente, a cor diferente também, para indicar que essa célula já reprogramou o seu transcriptoma para produzir novas proteínas, e aí essa célula que antigamente era uma célula epitelial, que ficava aderida fortemente às suas irmãs ali, agora ela simplesmente ela esquece de tudo, ela quebra essa barreira, ela vence essa barreira aqui e invade o tecido adjacente. Passa a migrar por esse tecido e aqui ela consegue ter acesso a um vaso sanguíneo e ela fala assim, para mim deu, eu vou migrar pela vida aí. E ela simplesmente se retira desse microambiente aqui e se espalha pelo corpo. Tá? Então é aqui que a gente entra para a segunda etapa do câncer, que é a disseminação. E essa é a parte mais importante, a manifestação clínica mais importante, que é ela que geralmente vai acarretar em grande perda de qualidade de vida do paciente e o óbito, tá? Que é a metástase. Tudo bem? Legal. Tá, então aqui é só um exemplo dessa progressão em pele, tá? Então a nossa pele é um tecido de revestimento, está apoiado sobre esse tecido conjuntivo aqui. A pele não tem vaso sanguíneo, quer dizer, a pele não, o epitélio aqui em cima não tem vaso sanguíneo, a pele é essas duas coisas juntas, tá? Não tem vaso sanguíneo, então esse epitélio precisa de um conjuntivo que nutre a pele, tá? A pele, ela se origina, o epitélio aqui da pele se origina aqui dessas células progenitoras que estão se dividindo e elas vão sendo enterradas em queratina. Tá? Então elas vão produzindo tanta queratina que elas acabam morrendo. Então essa camadinha mais de cima aqui é uma camadinha de células mortas porque tem bastante queratina. Tá? E aqui embaixo a gente tem uma grande matriz com colágeno, elastina, que faz com que a nossa pele fique ao mesmo tempo super flexível, mas ao mesmo tempo também com um limite de flexibilidade. A gente consegue puxar a pele muito mais que isso. Tá? Porque o colágeno está segurando ali. A gente tem vasos sanguíneos, aqui tem um outro vaso que foi o plano de corte acabou ficando meio diagonal, outro vaso maior aqui, tá? Então esse aqui é um epitélio normal, tá? Com um tecido conjuntivo normal. Aqui a gente tem uma alteração na quantidade de células progenitoras, indicando que uma anomalia aconteceu e essas células dividiram muito, mas ainda está confinado dentro do tecido epitelial, tá vendo? Aqui a gente tem uma grande desordem, tá? Toda a camada superior que foi substituída por célula tumoral. Perceberam? Não há mais essa célula achatadinha aqui, bonitinha, impregnada de queratina. Então, essa lesão aqui já é visível por fora aqui, tá? Clinicamente falando, mas ainda está contida dentro do tecido epitelial. Ao passo que, em algum momento, essas células podem adquirir a habilidade de cortar essa barreira chama membrana basal, e a partir do momento que ela aprende a produzir as enzimas que quebram essa barreira, ela pode invadir, ó. Então aqui a gente tem uma invasão no tecido conjuntivo. Vocês conseguem ver aqui um vaso sanguíneo, ó, tá? Então esse tumor já chegou no vaso sanguíneo. Tudo bem? Então esse aqui seria um tumor invasivo
e por estar tão perto do vaso assim, provavelmente o diagnóstico seria bastante avançado, tá? Um estágio alto que a gente fala, tá bom? Tudo bem, gente? Diga. Câncer é sinônimo de maligno. Quando você fala que é câncer, você quer dizer que aquela alteração que você observou do conjunto de células já tem uma quantidade de alterações que vão causar prejuízo. Tá? Então, eu vou falar um pouco de benigno e maligno mais pra frente, mas a ideia é que tumores malignos é igual a câncer. Tá? Tumor benigno não é igual a câncer. Tumor benigno é só uma pequena alteração, não é normal, não é fisiologicamente normal, mas não é tão perigoso quanto o câncer. Tá? E aí o câncer pode ter metástase ou não ter metástase. Se ele tem metástase é porque ele já está num estágio mais avançado. Tá? Mas pode ter câncer sem metástase e as taxas de cura são altíssimas para alguns tipos de câncer, quase 100% em alguns tipos de câncer. Tá? Quando aparece metástase que as taxas caem bastante. Diga. Nem sempre. Tem alguns tipos de câncer que demoram muito tempo para gerar metástase. Tá? Então, na teoria, se você pensar em deixar o paciente sem tratamento a vida inteira, provavelmente vai aparecer metástase. Tá? Mas tem uns que são super agressivos e aparecem metástase super rápido e outros demoram bastante tempo. Tá, tá bom, gente? Legal. E aí, quando a gente começa a ver esse acúmulo de mutações que vai causar essa progressão tumoral, a gente esbarra nesse artigo, que é do Bob Weinberger e do Douglas Hanahan. Eles são, um deles da Universidade de São Francisco, na Califórnia, o outro do MIT. Eles, lá pelo começo dos anos 2000, perceberam que, na verdade, essas mutações não são tão aleatórias assim, e que para uma célula tumoral de sucesso, que ela realmente atinge o seu ápice como célula tumoral, ela tem que acumular essas mutações em 6 características, ou 6 que ele chamou de hallmarks. Tá? Então são 6 marcos que a célula tumoral deve atingir para que ela seja de sucesso. Eu costumo falar que, na verdade, são os 6 aplicativos que a célula tumoral tem que baixar para conseguir ser uma célula tumoral de sucesso. Tá? Esses aplicativos ou essas habilidades têm a ver com escapar dos sistemas de controle, tá? Conseguir proliferar por exemplo, esse aqui é para proliferar na independência de estímulo. Tá? Então, se a gente lembrar que uma célula só entra na divisão celular se ela for estimulada, a célula tumoral não precisa de um estímulo, ela fica simplesmente entrando em divisão. Tá? À medida que ela entra em divisão não controlada, uma série de sinais são enviados para que essa célula pare de proliferar. Ela também tem que ficar insensível a esses sinais. Tá? Ela tem que aprender a copiar o seu próprio telômero. Então, cada vez que a célula divide, as pontinhas dos cromossomos diminuem. Ela tem que aprender a refazer essas pontinhas. E para isso ela precisa reativar uma enzima, tá? A transcrição e tradução de uma enzima que só o embrião fazia lá. Tá? Então, uma célula adulta geralmente não fabrica essa enzima. Tá? E a célula tumoral aprende a fabricar. E quando ela aprende a fabricar essa enzima, os tumores ficam mais agressivos ainda. Tá? Tem que escapar do sinal de morte, tem que aprender a recrutar novos vasos. Quando um tumor passa de 1 centímetro cúbico, por exemplo, começa a faltar oxigênio no miolo do tumor ali. E aí essas células que estão passando falta de oxigênio mandam sinais, e aquelas células tumorais que sabem mandar esses sinais para recrutar os novos vasos, os vasos começam a se dividir, multiplicar, e vão banhar o tumor, inclusive penetram o tumor. Tá? Então quando a gente encontra, isso por ultrassom dá para perceber, quando você faz ultrassom de mama, de próstata ou de tireoide, por exemplo, a gente consegue ver o nódulo com vasos sanguíneos no interior, tá? E aí o médico já sabe que aquele tumor já adquiriu habilidades suficientes para ter vaso sanguíneo, então ele tem chance já de ter metástase, porque se tem um vaso passando, uma célula já pode ter escapado. Tá? Então ele já é automaticamente classificado como mais agressivo, tá? Simplesmente por ter vasos sanguíneos dentro. Tudo bem? Existe no ultrassom chamado, você pode aplicar o efeito Doppler no ultrassom. Alguém já ouviu falar de ultrassom com Doppler colorido? Principalmente quem vai fazer ultrassom de mama, se aplica muito. Tá? E com o Doppler você consegue inclusive ver o sentido que o sangue está circulando ali. Tá? E você consegue saber se aquele vaso é do tumor ou não é do tumor. Tá?
e também habilidades para invadir os tecidos adjacentes. Tá? Então essas 6 habilidades são chamadas hallmarks do câncer. Claro que em 2011, isso aqui foi em 2001, em 2000... outra coisa. A aquisição dessas habilidades não é sequencial, quer dizer, é sequencial, mas não precisa ser exatamente a mesma sequência. Essas habilidades podem ser adquiridas em várias etapas diferentes. Então aqui, por exemplo, a gente tem aquisição em 8 etapas de um tipo de câncer, que não interessa agora qual. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem a aquisição de uma vantagem de modelagem de matriz, mas que não deu uma vantagem muito completa. Então, precisou haver um novo ganho mais pra frente para que essa célula agora se torne realmente tumoral. Ou, às vezes, a célula, em pouco espaço, dependendo do tipo de tumor, pode adquirir essas vantagens e se tornar essa célula tumoral de sucesso. Tá? Então, esse aqui foi a publicação de 2001. Essa figura aqui é super conhecida para quem trabalha com câncer. Em 2011, eles lançaram o Next Generation, 10 anos depois, e foram incluídas 4 novas habilidades. Tá? Então, de 6 passamos a 10. Então, por exemplo, inflamação crônica foi considerado também um promotor de câncer. A energética também, a maneira com que a célula processa energia, tá? Também muda. Então, a célula tumoral precisa aprender a consumir mais ácido graxo, por exemplo. E em 2022 eles liberaram o New Dimensions, parece até filme, né, que vai liberando as sequências, né, e eu tenho medo de onde isso aqui vai chegar, porque tudo agora parece estar ligado a câncer, tá? Então, por exemplo, agora a conversa com a microbiota que você tem pode influenciar alguns tipos de câncer, tá? Então, a célula tumoral se comunicando com a biota e dependendo do tipo de alimentação que você tem, a sua biota pode ficar ligeiramente diferente, tá? Então, já é sabido há muito tempo que uma dieta pobre em fibra aumenta a chance de câncer coloretal. Tá? E essa fibra que você consome, não é porque ela é boa para você, mas ela é boa para a sua biota, e a sua biota pode prevenir câncer. Tá? Então é bom a gente repensar. Outra coisa que pode aumentar câncer coloretal é o consumo de álcool, tá? E carne vermelha. É uma combinação explosiva, né? É o velho churrasco, Tá, então, essas células vão ganhar essas habilidades nessas várias categorias. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque ao longo do curso, a gente vai identificar vias de sinalização que caem invariavelmente nessas daqui. Tá? Vocês vão reconhecer essas vias pelo funcionamento da via. Se eu falar via PI3 quinase, vocês vão ver que ela é uma via de sobrevivência, escape de morte. Via MAP quinase, ela ativa ciclo celular, então ela é uma via de indução de crescimento na ausência de estímulo. Tá? Via de caspases, é uma via de morte celular. Opa, ela cai aqui, ó, na escape da morte. Tá? Então, vocês vão acabar vendo isso mais vezes ao longo da disciplina. E aí a gente passou, a partir dessas ideias de células tumorais escapando do sinal de morte, escapando do sistema imunológico, a gente acabou tirando essa visão reducionista de que um tumor é um monte de célula tumoral desorganizada, passou para essa visão de que um tumor, na verdade, ele é um grande número de células tumorais, de forma bastante desorganizada, mas o crescimento dessas células também é influenciado por fibroblastos que estão crescendo juntos, vasos que estão passando no tumor, células do sistema imunológico que estão ali no meio presentes e as células tumorais estão conversando com elas. Tá? E essas conversas, quando eu falo conversas, eu estou falando de uma conversa química, tá? De uma célula liberando um fator, esse fator cai naquele interstício celular, entre as células ali, e ele é capturado por outra célula. Quando um fator encontra outra célula, ele dispara uma cascata de reações ali. Essa cascata são as vias de sinalização que a gente está estudando. Tá? Então a gente passou a ver isso aqui. Ó. Então a gente tem as células tumorais, que liberam, por exemplo, o fator de crescimento vascular para fazer os vasos crescerem e entrarem em divisão celular. Tá? Aquelas células inflamatórias que estavam ali olhando, peraí, tem uma coisa errada, isso aqui não era para estar aqui. Então isso aqui a gente tem que reagir contra isso. Então vamos criar uma resposta imunológica contra esse nódulo. E aí chega no nódulo e o nódulo fala assim, não, peraí, ó, tem um crachá, eu trabalho aqui. Tá? Então a célula tumoral apresenta uma série de moléculas que diz para
para o sistema imunológico. Eu sou humano, eu sou o mesmo humano que você, então acontece que esse sistema imunológico fica meio suprimido, tá? Então localmente ali você tem uma imunossupressão. E aí não existe uma resposta efetiva do sistema imunológico. Então o que a gente observa no tumor é que existe um monte de linfócitos que estão ali, mas não tem uma resposta, tá? E o tumor convive com eles. Então essa conversa vai gerar. Tá vendo que a gente tem uma série de fatores que são liberados das células inflamatórias. O EGF, por exemplo, até pode induzir novas mitoses nas células tumorais. E as células tumorais respondem com outras moléculas também em dizendo, olha, fica calmo, fica tranquilo, tá tudo certo, nós só estamos proliferando um pouquinho aqui, tá tudo bem. Tá? E assim o tumor evade essa resposta imunológica. Isso. Eu quero chegar agora, eu vou chegar lá dentro da célula tumoral. Tá? Cada vez que uma célula aqui libera um fator para fora, ele chega aqui, esse fator chega na membrana da célula e encontra um receptor, e esse receptor vai disparar uma cascata. Tá? Então, existem receptores aqui nas células inflamatórias, no fibroblasto, na célula tumoral, na célula do vaso sanguíneo. Tá? E aí a gente olha para dentro da célula e vê isso aqui. Tá? Então, cada vez que um fator cai aqui e liga aqui, ó, esse aqui é um receptor que vai ativar a via MAP-quinase, RAS, RAF, MEC, a via de Erques aqui vai para dentro, tá? Então, cada vez que essa célula tumoral é exposta a uma nova condição, ela internamente ativa e inativa uma série de vias. Tudo bem? Então é aqui que a gente vai chegar. Quando a gente tirar RNA ou proteína dessa célula para analisar quais genes estão sendo transcritos ou quais proteínas estão sendo feitas, a gente vai tentar olhar essa célula dessa maneira aqui, como um circuito. Tá? E a somatória de genes ativados e inativados vai indicar o que essa célula está fazendo no momento. Tudo bem? Tudo bem, gente? Legal. Tá? Então, voltando lá àquele acúmulo de mutações, a gente tem aqui uma barreira de células normais, tá? Só como um efeito didático. Então, imagina que uma delas tem uma mutação, e essa mutação faz com que essa célula divida um pouquinho mais rápido que as outras. Tá? E ela divide em duas azuisinhas. Essa outra azuisinha divide em duas. Então passou-se muito tempo e elas se dividiram poucas vezes. Tá bom. Pode ser que essa aqui, quando ela se dividiu, ela ganhou uma nova mutação. E essa mutação caiu justamente num gene essencial para processar, sei lá, açúcar. Tá? O metabolismo, a célula morreu. Então essa mutação que ela acabou ganhando aqui foi prejudicial para ela. E ela morreu, foi extinta. Tudo bem? Mas pode ser que a mutação que ela ganhou tenha sido boa para ela. Pode ser que essa mutação faça com que ela prolifere mais ainda. Tá? Então, percebe que aqui foi um evento aleatório, a mutação poderia ter caído no lugar bom ou no lugar ruim. Ah, se caiu no lugar bom, então essa nova célula aqui, você imagina que essas células continuam existindo, tá? Mas essa célula aqui vai proliferar mais rápido ainda. Percebe que ela consegue gerar mais descendentes? Tá? E aí essa célula aqui, ó, por exemplo, ela pode ter uma nova mutação e gerar uma célula com 3 mutações. Tudo bem? Ela também gerou outras que acabaram sendo extintas no meio do caminho. Ah, tá bom, essa célula aqui prolifera mais ainda. E ela gera mais outras células que têm mutações. Então aqui a gente tem uma célula com 4 mutações, aqui a gente tem outra célula com 4 mutações, diferente dessa aqui, porque a mutação caiu em outro lugar. Tá? Várias foram extintas porque a mutação caiu em lugares ruins. E aí essa aqui ganhou uma mutação super potente que faz ela proliferar bastante. Então, no final das contas, o que a gente vê no tumor? A gente vê uma mistura disso aqui. Algumas mutações são mais prevalentes porque conferem mais vantagem, mas o tumor é super heterogêneo. Tá? Então, aquele acúmulo de mutações que a gente foi vendo, de passos para a célula ser uma célula tumoral de sucesso, vem vindo de forma aleatória. As mutações boas prevalecem, as mutações ruins levam à extinção daquela quantidade de células. Tudo bem? Tá? Então essa é uma das explicações, por exemplo, porque a gente observa respostas tão diferentes em duas pessoas que são, obviamente, pessoas diferentes, mas que têm o mesmo tipo de câncer. Você fala, eu tive uma vizinha que teve câncer de mama e tratou, foi super bem, e aí eu tive uma outra tia que teve câncer de mama, o mesmo tipo, aí você vai ver o lado, mesma coisa, e ela respondeu super mal. Tá? Por quê? Ah, o médico é ruim, geralmente o pessoal põe a culpa no médico. Tá? Mas geralmente não.
tá, gente? Eu não vou excluir a chance de ter profissionais ruins, e isso em qualquer lugar existe. Mas geralmente não é assim. A explicação mais óbvia e mais clara é que os tumores são heterogêneos e cada pessoa tem uma trajetória de evolução de tumor completamente individual. Tudo bem? E aí, essa quantidade de mutações de cada tumor vai fazer com que cada tumor fique mais resistente a um tipo de terapia ou outro. Tudo bem? Legal. Esse tipo de seleção evolutiva parece com o quê? Acabei de dar a resposta. Se assemelha bastante ao quê? Se a gente pensar em, olha, tem uma espécie que tem uma mutação e foi extinta, uma espécie tem mutação e gerou mais seleção natural, tá? Inclusive esse crescimento aqui é muito parecido com a anotação do Charles Darwin que mostrava, tá vendo? Aqui houve um evento de mutação ou de alteração, ele não falava em mutação, né? De alterações e aí aqui esse organismo foi extinto, mas gerou descendentes que também tiveram novas alterações, algumas foram extintos e outros ficaram vivos. As espécies vivas hoje são aquelas que carregam as alterações vantajosas. O tumor é a mesma coisa. Então, inclusive, a gente chama de seleção darwiniana, tá? Dessas mutações. Tudo bem? Olhando um tumor de verdade, ficaria mais ou menos assim, ó, tá vendo? Uma mutação ganha, dá uma vantagem proliferativa até aparecer uma segunda mutação. Essa segunda é mais potente, então essa célula já começa a perder um pouco a característica dela. Na terceira mutação, essa célula aqui já tem habilidade suficiente para invadir aqui e colonizar o tecido adjacente. Tá bom? Tudo bem? Legal. E aí, quando a gente vai ver o funcionamento desses genes para dar essas vantagens para a célula, aí que eu ponho a comparação entre oncogenes e supressores de tumor. Tá? Então, o oncogene é aquele gene que induz a proliferação. A gente tem oncogenes no nosso organismo já pré-programados, que na verdade eles não têm alteração nenhuma, então a gente chama de oncogene primitivo ou proto-oncogene. Eles são simplesmente responsáveis por fazer a célula dividir, e é bom que a gente faça as células dividir, tá, gente? Vocês e eu, nós renovamos a nossa mucosa úmida do intestino, por exemplo, a cada 3 dias. Então a gente tem que ter célula dividindo para repor isso, tá? Então tem que ter células, tem que ter fatores induzindo proliferação. Tá? Então é o acelerador. Para quem não reconhece esse acelerador aqui, é de uma Ferrari Berlinetta, tá? Assim, a gente da biologia não tem muito esse sonho não, mas tá? Mas a ideia é que a gente precisa do oncogênio ou do proto-oncogênio trabalhando e precisa do supressor. Cada vez que a célula entra na divisão celular, então há um estímulo, um proto-oncogênio funciona, faz a célula entrar no ciclo celular, ela copia o DNA, divide e aí o supressor fala, opa, acabou. Dividiu uma vez, acabou, tá tudo certo, cada um vai ver sua vida. Até que haja um novo estímulo. Tudo bem? É assim que a célula... Tem célula que nunca divide, ela se dividiu uma vez só, ou duas para se especializar, e fica ali quietinha. O neurônio é uma célula que ela não se divide mais, ela já chegou no seu estado terminal de diferenciação, de especialização, e ela não põe mais, ela não entra mais no ciclo celular. Tá? Então aqui eu coloquei uma via para ressuscitar esse conceito em vocês, e eu vou colocar o oncogênio e o supressor para funcionar nessa via. Tá? Então vocês lembram que a via, aqui é a membrana plasmática da célula, aqui é o envoltório nuclear. Muita gente, inclusive da biologia, coloca essas membranas aqui em fora de escala, coloca a membrana muito grande e o envoltório muito pequenininho, e ao contrário, o envoltório nuclear é uma membrana dupla, tá? Ele tem uma barreira muito, muito forte aqui para a célula, e essa é uma membrana simples, uma barreira um pouco mais frágil. Tá? E aí a gente tem um receptor que está na membrana, e uma série de proteínas intermediárias aqui, e tem um efetor. Esse efetor, quando for ativado, ele vai entrar no núcleo e vai recrutar um monte de coisa. Tá? Essa aqui é uma célula que não entrou em ciclo celular. Tá? Ela está exercendo as suas atividades normais daquele dia. Ela está indo na disciplina de pós que ela tem que ir, está abrindo o computador, fazendo login para começar a construir uns grafos. Normal. Tá? Ela não pensou em se reproduzir ainda. Se fosse um aluno do ensino médio, ele talvez tivesse pensado em se reproduzir, né? Porque eles só pensam nisso. Tá? Mas a ideia é que quem vai indicar para a célula que ela tem que se produzir são enzimas que vão ativar alguns fatores. Tá? Por exemplo, essa CDK aqui é uma enzima, que é uma quinase, ela coloca fosfato em outras proteínas, e ela é capaz de ativar
proteínas do ciclo celular. Só que ela não sabe quem ela tem que ativar. Então ela precisa de um parceiro. Só que esse parceiro não existe, não foi fabricado ainda. Tá? Então, já que o parceiro não existe, a célula não divide. Ela não entra no processo de divisão. Quem vai fazer a célula dividir é esse cara aqui, ó, chamado E2F. Esse E2F, ele é um transcritor, ele se liga no DNA e ativa a transcrição de uma série de genes. Tá? Só que o E2F está preso aqui, ó, ele está preso por uma proteína inibitória. E só essa proteína inibitória só sai daqui se ela for fosforilada. Tudo bem? Vocês conhecem alguma proteína que consegue botar fosfato em alguém? Tá? A CDK consegue. Só que ela não sabe que ela tem que botar o fosfato aqui. Então ela precisa de um parceiro. E esse parceiro surge quando a via é ativada. Então, vamos supor, que o EGF, o fator de crescimento epitelial, seja liberado, ele liga no receptor, o receptor ativa RAS fosforila BRAF, BRAF fosforila MEC, MEC fosforila ERK, ERK vai para o núcleo, e aí o ERK no núcleo recruta uma série de coisas. Aqui, na verdade, tem MIC, tem MEX, tem outras coisas no meio, tá, gente? E ele vai induzir a transcrição de uma proteína que tem a ver com o ciclo celular. Biólogo é muito criativo, deu o nome de ciclina. Se trabalha com ciclo, é ciclina. Tá? Biólogo é tudo criativo para dar nome. Tá? Geralmente é proteína A, B ou C, 1, 2 ou 3, ou alfa, beta, gama. Não passa disso. Com exceção do pessoal que trabalha com drosófila, com mosca, que aí eles põem os nomes bem legais. Tá? Tem uma proteína que chama sônico porco-espinho, mas essa é uma coisa para um outro dia. Tá? Então esse ERK vai recrutar uma série de coisas e ajudar a fabricar ciclina. Ciclina adora essa CDK. E elas formam um parzinho. Agora a gente tem a CDK ativa, pode fosforilar, e a ciclina sabe quem a CDK tem que fosforilar, porque a ciclina conhece essa proteína aqui. E aí a ciclina vem, adiciona o fosfato, libera o E2F, e o E2F pode vir e ativar a proliferação. Tudo bem? Quem é o oncogene ou o proto-oncogene aqui? Qualquer gene que tenha promovido isso pode ser considerado um proto-oncogene. Tanto o EGF, quanto o receptor, quanto o RAS, BRAF, todos esses são proto-oncogenes. Eles estão envolvidos na progressão do ciclo. Tudo bem? Tá? Por isso que uma mutação no BRAF é tão importante. Se a mutação acontece no BRAF, isso aqui fica ligado o tempo todo, fabricando ciclina o tempo todo, fosforilando essa proteína, chama RB, tá? Essa proteína é o supressor tumoral, porque ela estava sendo o freio do ciclo naquele momento. Assim que a célula completa a divisão, o fosfato daqui é arrancado e essa proteína captura E2F de novo aqui e volta ao estado basal. Tudo bem? Então é assim que a célula divide e para. Se a pessoa nasce com uma mutação nessa proteína aqui, ela pode perder a chance de controlar o ciclo. E ela pode desenvolver tumores desde pequenininho, tá? Então a criança já pode até nascer com câncer já, tá? Tudo bem, gente? Posso passar o vídeo aqui? Vamos ver se... Ele tem 46 minutos, mas é rapidinho. Mentira, tá? 4 minutos só. Eu vou deixar ele sem narração. Esse aqui é o EGF, ó. Esse é aquele ligante lá do comecinho e ele encontrou o receptor, tá vendo? Ó, esse é o receptor que está na membrana. A membrana plasmática é essa aqui. Fosfolípides com cabeça para cima, cauda, tá? Isso está em câmera lenta, tá? Esse movimento é super rápido assim, tá? Esse aqui é o outro receptor que junta com ela, forma um dímero. Geralmente receptores trabalham em dímeros ou trímeros. E aí, quando eles estão ligados ao ligante, há alterações conformacionais na parte interna deles, e essas alças aqui são alças que são fosforiladas. Então começa um jogo de camarada ali. Um bate no outro, fosforila, aí o outro bate no outro, fosforila, e eles vão adicionando fosfatos. Então, vocês conseguem ver os fosfatos adicionados aqui, ó? Tá? Então, aqui é um motivo enzimático que vai colocando fosfato aqui. Quando eles estão completamente fosforilados, eles conseguem fosforilar outras coisas. E aí, novos parceiros vão chegando aqui, que eu omiti da via anteriormente, tá? Só para simplificar. Eles modificam alguns lipídios, ancoram na membrana, tá? E aí recruta a proteína RAS. RAS você já conhece, estava na via anterior. Tá? É uma proteína que fica espetada na membrana, como se fosse esse projetor aqui, ó. Tá? Ela fica espetadinha.
E o RAS, ele trabalha trocando nucleotídeos, tá? Ele joga uma guanina fora, pega uma outra guanina ativada, que não preciso entrar em detalhe aqui agora. Tá? E aí o RAS, quando ele forma um tetrâmerozinho assim, aqui, ele fica ativo. Então, olha, vai trocar o vermelhinho por um... Isso é uma GTP, tá? É um análogo muito parecido com o ATP, mas ela usa o GTP. Troca um GDP por um ATP e fica ativo. E aí, uma molécula scaffold trouxe o BRAF para junto do RAS aqui, ó. Tá? E aí isso aqui vai ficar pendurado aqui e vai facilitar a ativação do BRAF pelo RAS. Só que isso aqui não consegue interagir sozinho. Sabe quem vai aparecer para ajudar? Aqui? Esse cara aqui, ó. Tá? O SARC vai ajudar. Então o SARC vai aparecer aqui. Vamos, meu filho, por favor. Olha lá. Então o SARC aparece aqui. E ele vai ativar esse complexo. Esse complexo aqui vai colocar o BRAF junto com o RAS. E aí vai permitir que RAS fosforile BRAF. Tá? Então tudo aquilo que eu mostrei por setinhas é uma simplificação do que está acontecendo de verdade. Todas essas proteínas já foram mapeadas, tá? Então essa via, esse funcionamento da via é sempre levado em conta quando novos fármacos são desenhados. Tá? E aí, ó, os próximos da lista são MEC e ERK, eles também são trazidos por uma proteína scaffold, né, que é uma proteína tipo andaime, né, que vai, tipo, ela forma um arcabouço que vai facilitar essa ativação. E aí, esse é o ERK ativado. O ERK ativado viaja pelo citoplasma, ele não viaja sozinho, tá? Essa é uma simplificação também. Existe um sistema de proteínas motoras que carregam o RAF. Ali passou uma alça de retículo endoplasmático, agora ele vai entrar no núcleo. Essa é a porta do núcleo. A Sofia sabe direitinho, né, Sofia? Que você teve aula disso, né? Tá? Também não entra no núcleo qualquer coisa, tá? E aí o ERK fica com permissão para entrar no núcleo e ele começa a ativar uma série de genes. Isso aqui eu tinha editado do vídeo anterior para vocês, porque mostra um pouco da dinâmica só de degradação proteica, que não interessava para a aula. Mas o que interessa é que essa proteína aqui sozinha chama MIC, e ela passa a recrutar alguns parceiros, e MIC mais esses parceiros têm dedinhos que interagem com o DNA e conseguem achar exatamente sequências específicas para ativar a transcrição de quem? Da ciclina. Tá? Então aquela ciclina que apareceu ali, na verdade, ela apareceu porque MIC encontrou o gene dela e ativou a transcrição. E essa ativação da transcrição tem a ver até com desempacotar. Vocês perceberam que o DNA foi desempacotando ali? Porque ele fica todo fechadinho, e aí esses genes ajudam a desempacotar o DNA e ele fica acessível. Tá? É como se você fosse na biblioteca e tivesse que rodar aquela prateleira lá para ter o acesso a uma parte de genes ali de livros. E aqui tem um outro parceiro, que é o Mad Max, também, que provavelmente quem deu esse nome foi o pessoal da Drosófila. Tá? Tudo bem? Então é assim que uma via funciona. Tá? Então, quando a gente simplifica tudo dessa maneira aqui, ó, tá? É uma coisa mais didática, mais para ficar parecido com um circuito, mas tem uma série de fatores aqui no meio que está acontecendo também. Tá? Então, quando eu falo que Erkin foi para o núcleo e ativou a transcrição de ciclina, desculpa, é que na verdade Erkin encontrou o gene da ciclina, mandou transcrever o mensageiro da ciclina, o mensageiro da ciclina foi para o citoplasma, foi traduzida a proteína veio para o núcleo, e aí ela voltou e ficou aqui para interagir com as outras. Tudo bem? Tudo bem, gente? Legal. E aí, rapidinho, só para a gente falar um pouco também da nomenclatura, para a gente ficar meio que combinar, né, alinhar nossos pensamentos. A gente usa algumas nomenclaturas em câncer, que devem ser diferentes do que a gente usa para tecidos normais. Tá? Então, por exemplo, o tecido normal também pode proliferar. Tá? Então, em várias situações no organismo, você pode ter proliferação de tecido normal. Por exemplo, os epitélios de revestimento têm sempre que ser renovados. Quando você tem uma infecção, seus linfócitos proliferam para gerar uma resposta imune efetiva. Tá? Tem tecidos glandulares que têm que crescer, por exemplo, durante o ciclo menstrual. Tá? Então, o tecido mamário ele se divide durante o ciclo menstrual. Se não há fecundação, eles regridem por morte celular. E fazem isso todos os meses, ao longo da vida fértil da mulher. Tá? Então, deve existir um crescimento normal, tá? E a gente chama esse crescimento ou proliferação de hiperplasia, tá? Que é um aumento no número de células, mas cessando o estímulo,
o fenômeno cessa também, tá bom? Existe a hipertrofia, que não é o aumento no número de células, mas no tamanho de uma célula ou outra, tá? E é isso que acontece quando você vai para academia e você força a carga no músculo, novas fibras musculares acabam sendo inseridas dentro daquele conjunto de células, então você não tem um aumento no número de células, mas a célula fica maior, tá? E existe até a substituição de um tecido por outro, que chama metaplasia, que é também comum, tá? Então quando a gente está, por exemplo, não sei se alguém aqui já foi quando era criança, foi no médico para tirar o raio-x da mão, para a mãe ver quanto que você pode crescer ainda. Alguém já fez isso? Tá? Então, o que o médico vê ali? O médico vê quanto de cartilagem tem entre as falanges do seu dedo. Tá? Aquela cartilagem vai ser substituída por tecido ósseo. Isso é uma metaplasia. Tá? Então, existe um cálculo todo estatístico hoje. Você mede quanto tem de cartilagem, você consegue projetar a altura que o indivíduo vai ter, uma média de altura que o indivíduo ainda tem para crescer. Caso diagnostique uma falha, você pode entrar com um hormônio de crescimento ainda no começo, certo? Existem outras metaplasias que são prejudiciais, tá? Que podem indicar um comportamento ruim. Por exemplo, o tabagismo provoca uma metaplasia nas vias aéreas superiores e inferiores também. Tá? Então, o nosso epitélio aqui, principalmente da traqueia e brônquios, é um epitélio colunar, tá? Então as células são... se a gente tiver essa aqui, ó, a traqueia, vocês conseguem ver? As células são colunares assim, tá? Retangulares, e essas células são ciliadas e produzem muco, tá? Esse muco fica aqui e os cílios ficam sempre levando o muco para cima, porque várias partículas que são incorporadas durante a respiração se prendem a esse muco e elas são expelidas para o seu tubo digestivo. Você acaba engolindo esse muco e pelo menos você não foi infectado, suas vias aéreas não foram infectadas. Tudo bem? Nessa partícula tem pólen, tem vírus, tem bactéria, tem uma série de coisas. Quando você é tabagista, você polui essa região aqui com uma fumaça, principalmente uma fumaça super quente. Tá? E essa fumaça super quente provoca um dano celular aqui tecidual e para se proteger dessa temperatura excessiva, o corpo passa a produzir células achatadas, bem parecida com aquela da pele, tá? Então é um sistema de revestimento mais potente. Essas células achatadas aqui formam um sistema estratificado, que a gente chama, né, com várias camadas, não faz mais muco e não tem mais cílio. Então tudo de partícula que for parando aqui, vai ficando aqui. Então o acúmulo de coisas carcinogênicas, ou seja, que podem induzir câncer, vai sendo facilitado, tá? Então essa metaplasia aqui aumenta a sua chance de ter câncer. Tudo bem? Legal. Agora, quando o estímulo não é um estímulo fisiológico, ou seja, ele apareceu porque a célula ganhou uma mutação e essa mutação confere a habilidade de proliferar na ausência de um estímulo. Então aí você já não chama mais de estímulo normal, você chama de um estímulo novo, tá? Apareceu alguma coisa nova que indica para essa célula se dividir. Então a gente fala, é uma neoplasia, tá bom? Então a neoplasia pode ser benigna ou maligna. Então, mesmo neoplasia não é sinônimo exatamente de câncer, tá, gente? A palavra neoplasia é simplesmente uma coisinha que está crescendo a mais ali. A gente às vezes abre laudo médico e fica nervoso quando vê escrito neoplasia, né? Mas geralmente não é sempre câncer, não. Se for tumor... Neoplasia é sinônimo de tumor, tá? Se for uma neoplasia benigna, a gente só pega a origem da célula e põe um oma no final. Já ouviram falar de miomas, que são tumores uterinos? Tá? Papilomas, que são tumores de pele. Tá? Se tem só um oma no final, quer dizer que é benigno. Tá? Se não aparecer a palavra carcinoma ou sarcoma, é benigno. Tá bom? Se for maligno, vai aparecer ou carcinoma, se for de origem epitelial, ou sarcoma de origem mesenquimal, ou seja, tudo que não é epitélio. Tá? O próprio prefixo sarco também tem a ver com uma palavra grega, né, para carne, né? Tá? Carne, corpo. Então, por exemplo, um adenocarcinoma, como tem carcinoma, é tumor maligno, e como tem o adeno, é de pele. Tá? E pele eu sei que é epitelial, então por isso que o sufixo é carcinoma. Tudo bem? Alguns tumores acabaram sendo vulgarmente, o nome vulgar foi perpetuado, então, por exemplo, linfoma são tumores de células linfáticas, na verdade,
Pela nomenclatura, parece que é só oma, né? Então, é benigno, mas linfomas são malignos. Mesma coisa, gliomas. Geralmente, gliomas são malignos também, mesmo os de baixo grau. E um dos mais conhecidos, melanoma, que se fala muito, que é o tumor de pele. O nome certo para o melanoma deveria ser carcinoma de melanócito, tá? E não melanoma, porque melanoma indica uma coisa benigna, tá? E geralmente não é. Tudo bem, gente? Outro tumor que acabou pegando o nome é a leucemia, né, que foi um dos primeiros a ser batizados, que é o aumento no número de glóbulos brancos no sangue. Então, leuco é branco, hemo é sangue. Tá? Acabou ficando também vulgarmente conhecido assim. Tá bom? Legal. E aí, por que é importante a gente discriminar benigno de maligno? Aliás, como que a gente faz isso? Qual a diferença de um tumor benigno para um maligno? Vocês conseguem me ajudar? Alguém consegue me dar uma luz? Como é que eu olho um tumor e falo, esse cara é benigno? Fator de multiplicação e propagação? Sim. Ótima resposta. Tá? Tumores benignos proliferam menos? É isso? Essa é a ideia? E propagam menos? Se for pequeno, então tem tamanho também, é isso? Tamanho também pode dizer se é benigno ou maligno? Então, se for bem pequenininho, é benigno sempre. Tá. A gente tem muito problema para dizer se é maligno ou benigno. Tem tumores, inclusive, tem métodos diagnósticos que não dão 100% de certeza se aquilo é benigno ou benigno, tá, gente? Mas o caminho é esse. Quanto menos proliferação tem, maior a chance de ser benigno, tá? Mas, assim, a gente começou a procurar as coisas benigna e maligna olhando ao microscópio, tá? Então, é assim, é ver a cara do sujeito se ele é maligno ou benigno. Tá? Então, é o que uma entidade, uma especialidade médica chamada patologia faz. Tá? Então, é feita uma biópsia, ou então, depois que a amostra é retirada na cirurgia, vai para a patologia. Um patologista, que é um médico experiente na morfologia, tá, de cada doença, ele vai olhar aquela preparação biológica e vai dizer, essa célula aqui tem origem na mama. Mesmo que ela esteja no pulmão, ele sabe que veio da mama. Então ele pode, isso aqui é uma metástase de câncer de mama pulmonar. Tá? Às vezes ele olha e não consegue saber se aquilo lá é maligno ou benigno, porque a morfologia das células não permite isso. E ele põe lá inconclusivo. Tá? Então existe muitas falhas de diagnóstico, e no fim, quando dá essa falha, não é uma falha na verdade, mas é uma das respostas possíveis, a gente acaba operando de forma mais agressiva o paciente, porque a gente não tem certeza o que é. Então, muitos pacientes acabam sendo operados sem precisar. Tá? O clássico é, eu trabalho com câncer de tireoide, 1/4 das biópsias de câncer de tireoide voltam inconclusivas. 1/4, gente. Tá? 1 em cada 4 volta inconclusiva, e você opera aquele paciente. Dessas que você operou, 90% não precisava ser operado. Mas simplesmente porque a morfologia não permitia o patologista fazer isso. Tá? Então existe muita dificuldade da gente olhar, por isso que os testes moleculares hoje estão ajudando bastante. Tá? Então, além da morfologia, a gente vai para a genética. Tá? Mas, por exemplo, se eu tiver que dizer na rua, olha, sai pela rua aí, você tem que achar um fã de Star Trek. O que você vai procurar num fã de Star Trek que está andando pela rua? Você tem que ver sinais, certo? E aí o sujeito aparece assim, esse cara é ou não é? É fácil saber que esse cara é fã? Sim ou não, gente? Me ajuda. Sim. Quais são os sinais? Eu tenho medo porque eu dei uma aula na biologia e eu botei uma brincadeira da Matriz, do filme Matrix, e metade da turma não tinha visto o filme. Isso me deixou um pouco preocupado. Enfim, a gente tem os sinais, certo? Esse cabelinho aí é inconfundível. Tá? Agora, e se você vê essa situação aqui? Tá nítido que é fã do Star Trek? Tá óbvio. Quais são os sinais? Aí o patologista experiente, ele vê os sinais, é detalhista. O que ele faz? Qual é o sinal que vai indicar se isso aqui é um fã de Star Trek? Quem pode falar para mim? A mão, né? A mão é um sinal, certo? Mas se o patologista for mais experiente ainda, ele vai saber que essa aqui é a Tenente Uhura da série original. Tá? Tudo bem? Então é aí que tá
Por isso que a experiência do patologista é fundamental para dar o diagnóstico de benigno ou maligno. E ainda assim, é muito difícil, tá? Mas geralmente tumores benignos, eles são mais redondinhos, tem uma borda mais definida, forma uma cápsula fibrosa em volta. Alguns têm um conteúdo líquido dentro também. A gente nem chama de nódulo, chama de cisto. Já ouviu falar de cisto? Tá? Então, não tem vasos sanguíneos. Tá? Os malignos geralmente têm uma borda super irregular, tá? Que nem aquelas pintas de pele com bordas irregulares, é um alarme para você investigar. Tá? Geralmente pode ter vaso penetrando o nódulo. Tá? Você tem células que estão em volta aqui, já estão empurrando para invadir. Tá? Então, às vezes, no próprio ultrassom, você consegue ver que o nódulo já tem células invadindo o tecido adjacente. Tudo bem, gente? E aí você classifica como maligno. Então, o número de mitoses, tá, que o colega falou. Para cada tipo de tumor, a gente tem um número que a gente chama de cutoff, tá? Que a partir dali a gente considera maligno. Invasão de tecido adjacente, atipia celular. Então, quando começa a aparecer umas células com os núcleos esquisitos, você também já sabe que aquela provavelmente vai virar maligno, ou já é maligno, tá bom? Que horas são? Tá. Obrigado. Estatisticamente, sim. Tá? Porque esse tumor aqui, esse tipo de célula, uma célula epitelial, não tem a capacidade de recrutar vaso sanguíneo. Se ela recrutou vaso, é porque ela já adquiriu tantas novas habilidades que é difícil ela não ser maligna. Entendeu? Então você vai pela... eu considero maligno e trato como maligno. Tá? Tudo bem, gente? Manda. Probabilidade? Depende do tecido de origem dela. Tá? Então, tem célula que nunca vira maligna. Fica sem benigna a vida inteira. Tá? E tem célula que passa rapidinho nos estágios, a gente chama até de estágio pré-neoplásico, quando não é nem tumor ainda, já pode ter até célula dali saindo já e virando metástase ali. Tumor pancreático é assim. Qualquer coisinha já sai célula, vai pro fígado. Tá? Por isso que esse tumor pancreático é tão agressivo assim. Tá? Então, tem, por exemplo, tumores uterinos, miomas uterinos benignos, que a pessoa não descobre sem querer quando está com um tumor de 30 quilos. Tá? Geralmente esses de 30 quilos são benignos, porque um tumor não ia crescer tanto, se fosse maligno ia matar o paciente antes. Tá? Então a pessoa começa a ganhar peso, ela está engordando, e acha que só é o estilo de vida, é a idade, e no exame de rotina descobre que tem uma massa crescendo no útero. Tá? E geralmente esses podem passar décadas crescendo e nunca viram maligno. Tá? Tecidos que respondem ao hormônio, como mama e próstata, têm alta tendência a formar nódulos benignos. Tá? Pra vocês terem uma ideia, tem um estudo que foi feito na Inglaterra e depois ele foi replicado aqui no HC, e que fez exame de ultrassom em cadáveres, em pessoas que morreram por outros motivos e fizeram ultrassom na tireoide desses cadáveres. Quantos deles tinham nódulo na tireoide? Você consegue me chutar um valor? Todos. Tá? Todo mundo vai morrer com algum nódulo na tireoide, todas as mulheres vão morrer com algum nódulo mamário. Tá? Então a propensão a formar nódulo é muito grande. Desses, da tireoide, muito poucos formam câncer. Tá? No câncer de mama, a mesma coisa. A gente vai falar sobre câncer de mama mais pra frente, mas poucos, né? Tem aumentado um pouco o número, a gente vai ver as razões mais pra frente, tá? Mas tem aumentado um pouco o número de nódulos, ou proporção de nódulos que ficam malignos. Tá? Então depende, a resposta é muito variável, depende do tumor que está observando. Diga. Sim. Se ele causa câncer, ele causou tumor antes. O tumor é uma fase anterior ao câncer. Ah, mas o HPV ele tem outra coisa. O genoma do HPV codifica duas proteínas que a gente também tem, ou muito parecidas com as nossas, que na verdade sequestram dois freios do ciclo. Entendeu? Porque, na verdade, o HPV ele quer fazer uma casinha de proteção para ele, se a gente for pensar assim. Tá? Então ele quer que as células proliferem mais ali, primeiro, para que ele fique com uma camadinha de proteção, e segundo, que aquela camadinha, quando descola dali,
espalha mais vírus, tá? Você já ouviu falar, minha avó falava que você tem uma verruga na mão, se você coçar, onde o líquido escorrer, vai nascer mais verruga. E é verdade, porque aquele líquido está cheio de HPV, tá? Tem mais de 30 tipos de HPV, tem 4 ou 5 que são mais agressivos, que dão colo de útero, tem outros que dão só as verrugas que a gente tem normalmente, tá? Não dá só câncer de colo de útero, dá câncer peniano também, tá? Menos frequente, mas dá, tá? E, na verdade, aquele genoma viral transcreve 2 genes, né, 2 RNAs mensageiros, que quando forem traduzidos em proteína, vão sequestrar 2 proteínas do ciclo, tirar o freio. Ok? Legal. Ó, por exemplo, esse aqui é um tipo de alteração, uma atipia, que chama anel de Sinnett. Parece um anelzinho, né, de uma joia, assim. Tá? E isso aqui, quando aparece, o patologista bate o martelo e fala assim, isso aqui é câncer gástrico. Tá? Ou isso aqui, e outra, tem um prognóstico ruim. Então é câncer gástrico do tipo agressivo. Tá? Então o patologista ele fica esperto nessas alterações. Tem um tipo de alteração em câncer de tireoide que chama fundo de garrafa, porque o núcleo da célula fica com a aparência de uma garrafa mais espesso na borda e o meio mais transparente. Tá? Então, tudo isso o patologista vai acostumando a encontrar. Tá bom? Oi, manda. Já fizeram. Já tá. Na verdade, até na época que lançaram, até os patologistas ficaram com medo de serem substituídos e a IA consegue prever muito bem. Ela até desenha onde está o nódulo. Você pega o corte assim da. Ah, não está aqui perto, mas. E a IA consegue dizer onde começa e termina o tumor. Tá? Então a ideia que a gente tem hoje é que o patologista, se não souber usar a IA junto com ele, vai dançar. Tá? Mas você pode fazer sim. Outra coisa, todos os tumores são iguais? Agora eu vou apresentar uma série de gráficos que vai sugerir para a gente que tumores são diferentes e apresentam diferença em vários tipos de aspectos. Tá? Então, primeiro, ó, essa aqui é a incidência de câncer em homens e mulheres. Já é diferente. Tá? Então, tumores não são iguais em homens e mulheres. Muitos são muito parecidos e outros são completamente diferentes. Tá? Então, por exemplo, tumores de tireoide são muito mais comuns em mulheres do que em homens, mas são muito mais agressivos em homens que em mulheres. Tá? Então, tem aspectos relacionados ao sexo, por exemplo. Tá? E outra, até essa diferença em homens e mulheres também tem diferenças temporais. Então, por exemplo, em pacientes mais jovens, a incidência é muito maior, e esse aqui é até de mortalidade, tá? Não, esse aqui é de incidência. A incidência é muito maior em mulheres do que em homens. O câncer de mama é mais comum em mulheres mais jovens, tá? De 1 a 49 anos tem muito mais câncer de mama do que próstata. E isso vai se invertendo, porque o câncer de próstata tende a se manifestar, ele é mais lento, ele tende a se manifestar mais na idade avançada. Tá? Então tem diferenças temporais. A idade da pessoa também é um fator que contribui ou protege contra o câncer, né? Tá? Esse outro que eu não vou perder muito tempo nele, mas só para mostrar também que para cada tipo, cada linha dessa daqui é um tipo de tumor e isso aqui é o gráfico de mortalidade por esse tipo de tumor em cada período a partir de 1930 até 2020. Tá? Então vocês percebam como a maneira com que as pessoas foram morrendo de determinados tipos de câncer foi mudando. Tá? Então morriam muito mais de um tipo do que de outro. Tem alguns tipos que a mortalidade aumentou e depois tende a cair. Por que a mortalidade aumentou? Porque a gente passou a incluir novos outros... Esse vermelhinho aqui é pulmão, tá? Depois a gente passou a incluir brônquios e outros tipos de tumores associados às vias aéreas nessa categoria, então aumentou bastante a massa de diagnóstico. Tá? Então, tem vários fatores que contribuem para a gente encontrar essas disparidades. Até a maneira com que a gente classifica o câncer também atrapalha depois a maneira da gente processar os dados. Eu estou falando isso para vocês porque, junto com as análises que vocês vão fazer de expressão gênica, para baixar os dados de quanto um gene está sendo mais expresso que outro, vocês terão um arquivo associado chamado metadado. Tá? Os metadados carregam todas essas informações acessórias. Idade ao diagnóstico, exposição à radiação. Tá? Então, quantas vezes aquela mulher fez mamografia? Isso é importante para a gente ver qual a chance dela
desenvolver um novo nódulo mamário, tá? E por aí vai. Tá? Então, a gente vai estratificar os pacientes em grupos, tá? Criar camadas e mais camadas. Então, a gente pode estratificar por sexo, idade, etnia, índice de massa corpórea, exposição à radiação. Aqui eu coloquei 3 pontinhos porque pode ser uma série de coisas e aí depende de cada tipo de tumor, tá? Exposição ocupacional, se a pessoa é limpadora de chaminé ou se ela aplica um tipo de agrotóxico sem proteção e por aí vai, tá? E os mais importantes são o estadiamento, tá? Então, que estágio que aquela doença está? Vocês vão perceber muitos metadados vão trazer o estágio. Estágio 1, mais inicial. Estágio 2 e 3, mais intermediário. Estágio 4, avançado com metástase. Tá? Quando você classifica pacientes por estágio, você vê que a sobrevida muda drasticamente. Então, isso vai ser importante na sua análise. Tá? Um estadiamento mais comum é esse TNM, que quer dizer tamanho do tumor. Tumores maiores geralmente são piores, tá? Como o colega mencionou. Às vezes um tumor pequeno, mas que já tem metástase, ele tem um comportamento pior do que um tumor grande. Tá? Presença de metástase local, presença de metástase à distância. Tá? Então, por exemplo, ó, essa aqui é eu vou mostrar várias curvas de sobrevida para vocês. Nesse eixo aqui, quantidade de pessoas vivas. Nesse eixo, o acompanhamento ao longo do tempo. Tá? Então, à medida que o tempo passa, a pessoa fez o tratamento aqui, seja o tratamento ressecção cirúrgica, quimioterapia, radioterapia, não interessa, tá? Fez o tratamento, aqueles pacientes do estágio 1, não, que já começa o 2, né? Ó. Estágio 2 tendem a permanecer em maior porcentagem vivos do que os pacientes em estágio 3 e 4 que vão morrendo ao longo do caminho, tá? Então é importante a gente saber o estágio que o tumor encontra, que é, na verdade, um conhecimento meio que já consolidado na população, né? Felizmente, meu tio foi tratado muito bem porque o tumor estava em estágio inicial. Vocês já ouviram falar disso, né? Tá? E isso realmente é verdade. Tá? O tipo de tumor também é importante. Olha só, aqui são imagens de tecidos de tireoide. Tá? Então, a tireoide é formada por saquinhos de células. Então, o saquinho de célula produz o hormônio tireoidiano e guarda nesse saquinho e o saquinho fica liberando para a corrente sanguínea. Tá? Então a glândula é como se fossem vários saquinhos. É um saco com um monte de bolinha de ping-pong dentro. Cada bolinha é um desses folículos que a gente fala. E aí, esses 3 tipos de câncer que se originam da tireoide se originam exatamente dessa célula folicular, que é a célula que está na beirada do saquinho. Pode gerar esse tipo aqui, chamado folicular, onde a gente até encontra alguns folículos. Pode gerar esse aqui, chamado papilar, ou papilífero, que forma essas papilas aqui grandes, assim. Tá? Olha uma célula com fundo de garrafa aqui, ó. Conseguem ver que o meinho do núcleo, dentro do núcleo é mais clarinho? Tá? O patologista, ele abre isso aqui, se ele encontrar essa célula aqui dentro do osso, ele fala, isso aqui é uma metástase de câncer de tireoide. Só que tireoide tem isso aqui. Tá? E aí, essa célula aqui, esse tumor aqui ou esse aqui vieram do mesmo tipo de célula. Só a sequência de mutações foi diferente e gerou esse tipo de programação. Tudo bem? Tá? Esse tipo de tumor se comporta um pouquinho mais agressivo, ele é um pouco mais raro, ele aparece em pacientes mais idosos, tem metástase geralmente em ossos dessa região aqui da cintura escapular, ou aqui da cabeça, tá? Ou pulmão. Esse outro aqui é o mais comum, tá? Inclusive mais comum em mulheres, 80% dos casos são desse tipo. Se tiver metástase, é só na região do pescoço, aqui nos linfonodos, que são os órgãos linfóides aqui perto, e só, tá? Às vezes, esse aqui pode progredir para esse tipo aqui, que é o carcinoma anaplásico, que é muito agressivo, tá? Ele é chamado de carcinoma anaplásico porque ele não tem cara de nada. Quando você olha isso aqui dentro da tireoide, você fala, é um anaplasma de tireoide. Mas se você olhar esse anaplasma em qualquer outro lugar do corpo, o patologista olha e fala assim, eu não tenho como olhar essa célula e saber de onde ela veio. De tão longe já do tecido tireoidiano ele está. Então, ele acumulou tantas mutações que ele esqueceu, entre aspas, que ele é tecido tireoidiano. Tá? Esse aqui tem 6 meses de sobrevida depois do diagnóstico, geralmente. Tá? Não passa disso, 4 a 6 meses. Então, muito agressivo, é um dos tumores mais mortais, então é 100% de morte. Tá? Não tem nem, as pessoas nem operam, nem tratam. Isso é uma ideia. Tá? Os japoneses operam, tá? Mas geralmente aqui no Brasil não se opera. O que a gente tem hoje são várias terapias em pesquisa, tá? Então, ensaios clínicos,
usando combinações de drogas que funcionam para outros tipos de câncer, que podem hoje, e eu descobri isso no congresso que eu fui agora em junho, lá no Rio de Janeiro, que a gente está conseguindo levar esse paciente para 1 ano e meio, quase 2 de vida. Tá? Então, assim, o máximo da tecnologia que a gente tem dá 1 ano e meio a mais de vida para ele só. Tá bom? Diga. É a aspiração daquela fumaça, daquela fuligem, que é carbono puro ali, que fica ali no interior da chaminé, né? E isso aí, esse carbono, ele tem o mesmo comportamento que tem aquela camadinha pretinha da picanha, que fica em cima da picanha ali, queimadinha, aquela gordurinha queimadinha. Aquela também é hidrocarboneto, e isso aí é péssimo principalmente para induzir alteração epigenética. E a alteração epigenética, ela atrapalha o funcionamento dos genes. Picanha com álcool etílico é combinação explosiva. Diga. Uhum. Mais ou menos, tá? Então a sua resposta tem que ser dividida em 2 partes. Primeiro temporalmente. Hoje a gente consegue fazer bastante disso, porque a gente tem tecnologia para isso. Mas os patologistas estão fazendo isso desde 1960. Tá? Na verdade até antes, tá? Mas para câncer consolidado mesmo, a partir daí. Então, não tinha DNA para fazer teste antigamente, tinha que ser no olho, tá? E aí, o patologista ele tem a vantagem que ele sabe de onde veio a amostra. Então, olha, eu coletei esse tumor dentro da tireoide. Então, ele parte do pressuposto que aquele é um tumor tireoidiano. Tá? Às vezes, quando fica muito óbvio que aquele tumor não é dali, aí ele fala, não, isso aqui é uma metástase que veio de algum lugar. Tá? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa vai fazer um exame de rotina, encontra um nódulo pulmonar e faz a punção. Na biópsia vê que não é pulmonar, mas não sabe de onde é. Então você sabe que é uma metástase, mas ela não tem pai, então é uma metástase órfã. E você sai procurando onde está o primário. Se você não encontrar, você trata como um câncer metastático, é um tratamento agressivo. Enfim, mesmo se encontrar, é um câncer metastático. Mas você vai tratar mesmo sem achar o primário. Tá? Então tem isso também, né? Que a gente não tinha tecnologia. Hoje a gente tem. Hoje você pode olhar diversos marcadores. Na verdade, desde a década de 80 se usa marcador imunohistoquímico, que você consegue ver a proteína nesse tipo de preparação. Tá? Então eu vou mostrar algumas imagens mais pra frente, mas principalmente na aula de câncer de mama que a gente vai ver mais pra frente. Então, aí, hoje que a gente faz DNA também. Então, hoje o DNA está mais barato de ser trabalhado. Tá? Agora, rastrear a sequência de mutações é muito difícil. Tá? Quando você faz uma punção, vamos falar de câncer de pulmão, por exemplo. O câncer de pulmão, ele retorna milhares de mutações. E aí, a gente tem o nódulo, se você não espetar ele direitinho em várias... Quem já fez algum tipo de biópsia, seja de mama, quando você faz a biópsia, você percebe que a pessoa fica espetando em várias direções? Tá? Por que ela espeta a agulha em várias direções? Porque o tumor é super heterogêneo. Tá? Lembra daquela expansão darwiniana das células? Então pode ser que em um ponto tenha acumulado mais células menos agressivas, no outro lado mais agressiva. Tá? E aí quando você sequencia tudo isso aí, não vem uma linha muito clara, entendeu? Hoje, com os modelos em camundongo, a gente consegue colocar o oncogênio no camundongo e esperar o tumor desenvolver, e a gente consegue já mapear qual é a sequência hierárquica de eventos que vai levar a um tumor. Então a gente já meio que sabe, mas olhar o paciente e ver, para esse paciente foi isso, isso, isso. Não sei a sequência. Eu sei que elas estão lá, as mutações, e qual é o significado clínico daquelas mutações. Eu tenho isso aqui, é uma mutação no receptor tirosina quinase. Eu posso usar um inibidor farmacológico. Tá? É nesse sentido. Pela expressão do RNA, já que o tipo de célula muda, dá para saber, talvez? Tem dado para saber. Hoje, né? E a gente usa um microRNA para fazer isso, que é o RNA pequeno. A gente consegue pegar na punção que o patologista viu, aquela lâmina que ele ia armazenar, você consegue pegar aquela lâmina, tirar
desmontar ela, extrair RNA daquela coisinha seca ali, você extrai RNA e você consegue medir os microRNAs ali. Os microRNAs eles conseguem dizer com bastante confiança qual o tecido de origem, ou pelo menos um pouquinho da história daquele tumor. Assim, tá? Então tem vários testes diagnósticos hoje que se baseiam na expressão de microRNA. Mas trabalhar com RNA na rotina já é mais difícil do que com DNA. O DNA você guarda em qualquer lugar, o DNA, enfim, os caras sequenciaram o DNA do Neandertal, sabe? RNA não, RNA, se não guardou direito, ele estraga, ele é degradado. Então é mais difícil. Tá? Diga. Pode, mas geralmente o patologista ele corta tudo, olha tudo. Ele tem uma orientação que ele faz e ele corta, e se ele fizer 150 cortes, ele olha os 150. Tá? Por isso que a IA vai estar ajudando bastante. Né? Ainda assim, hoje você não deixa a IA sozinha, você tem que ficar revendo as lâminas, então não poupou tanto trabalho. Tá? Mas às vezes você tira a próstata inteira, entendeu? E você faz o corte da próstata inteira e você tem que olhar todos. E aí você imagina, o campo no microscópio é uma coisinha pequenininha. Então, você imagina uma próstata que é desse tamanho assim, né? Você vai cortar essa próstata em várias camadinhas e vai separar em centenas de lâminas e vai ficar lá tempão. Então, o patologista ele fica lá trancado dentro da sala com o microscópio ligado horas e horas e horas. A equipe dele fica só fazendo isso. Tá? Então, inclusive, quando a gente vai pedir amostra para os patologistas, eles têm que ter o cuidado de dar uma amostra para a gente que não vai interferir no diagnóstico do paciente. Se ele der justamente a parte mais importante, ele pode perder o diagnóstico. Tá? Então, o patologista tem que ser bem experiente para saber o que dividir com o pesquisador. Né? Tudo bem, gente? Legal. André, me avisa aí quando você quiser esgotar. Tá. Então eu deixo para falar a genômica mais pra frente, então. Tá? Só vou terminar essa parte então da estratificação e a gente acaba, tá? Só um detalhe que ninguém sabe por que ainda. Essas pacientes que apresentam um bom prognóstico, 5% delas evoluem para esse aqui. Tá? E aí não dá para... Eu falo elas, mas geralmente nesse caso quem evolui são os homens, tá? Não dá para saber por quê. Inclusive, essa é uma das linhas de pesquisa do meu laboratório. A gente tem que entender o que está acontecendo molecular para que isso seja visto dessa maneira e evolua para aquela. Tá? E ó, se você separa aqui, ó, carcinoma folicular evolui de um jeito, carcinoma papilífero evolui de outro jeito, e o anaplásico evolui pior. Tá? Então a gente consegue estratificar. A gente pode separar pacientes também pela maneira com que o tumor estava localizado no tecido. Por exemplo, o tumor estava dentro da tireoide, vive muito bem. Ah, já tinha espalhado para os linfonodos adjacentes, aqui na região do pescoço. Já tem uma sobrevida pior. Ó, já infiltrou o músculo perto, a sobrevida é pior. Tá? Então, se eu encontro o paciente e já vejo no ultrassom que infiltrou o músculo, eu sei que ele vai evoluir pior. Então, o meu tratamento é mais agressivo. A cirurgia é mais agressiva, a quimio é mais agressiva. Tá? Geralmente, para tireoide, faz radioterapia. Tá? Então, toda essa estratificação é importante. E esses dados aqui, gente, vão aparecer todo no metadado. Tá? Não estou colocando aqui só para ilustrar, não. Isso também vai fazer parte do tipo de dado que vocês forem trabalhar. Tá? Aqui, você pode separar o paciente pela resposta a um tratamento, por exemplo. Então, esses aqui são os pacientes de leucemia que fizeram o transplante de medula óssea. Tá? Se eles estavam em a fase crônica, que é a fase mais inicial, 100% deles estão vivos depois de 27, 22 anos, mais ou menos. Se eles já estavam numa fase mais avançada, menos pacientes desse aqui estão vivos. Alguns a doença voltou e matou. Agora, se eles já estavam na fase aguda, então às vezes, até você encontrar um doador de medula, a sua doença progride para uma fase mais destrutiva. Tá? E aí quando você faz o transplante, já não é tão suficiente. Aí a pessoa vai super mal, tá vendo? Você tem tem 10% vivo só depois de 2 anos. Tá bom? E aí vai, ó, você pode separar, isso aqui é resposta ao imatinib, que é o medicamento, não preciso ficar citando. A gente pode usar marcadores moleculares, como eu falei, a gente pode pegar o tecido e estudar proteínas. Dependendo do tipo de proteína que esse tumor produz, eu posso estratificar esse paciente. Tá? Então essa aqui é uma proteína chamada KI67,
ela é usada durante a divisão celular para proteger os cromossomos, não estão ficando empacotados. Então, claro, uma célula só vai ter Ki67 quando ela está dividindo. Então é um indicador para a gente de que aquela célula está dividindo, tá? Então aqui, ó, é câncer de... Eu não lembro o que... Ah, esse é câncer de mama também, tá? Então, ó, aqui foi feito um ensaio que a gente pegou aquela biópsia, tá? Aquele tecido mamário que foi tirado na cirurgia, foi feito aquele corte e foi usado um anticorpo específico para ver Ki67. Então o anticorpo encontra o Ki67, gruda. Esse anticorpo, bem simplificado, tá, gente? Esse anticorpo já tem uma enzima junto dele. Na verdade usam 2 anticorpos, mas não interessa. E essa enzima degrada um substrato. Você joga o substrato em cima do tecido ali, onde tiver a enzima vai, corta o substrato e precipita uma substância castanha. Tá? Então, sempre onde ficar essa coloração acastanhada aqui, quer dizer que aquela célula estava com aquele anticorpo ligado e que tinha aquela proteína. Tá? Então, olha só, essa amostra aqui, só 15% das células tinham coloração acastanhada. Essa aqui, 25%. Essa aqui, 70%. Essa aqui, quase tudo. Tá? O patologista contava na mão isso, com um contadorzinho. Hoje também tem software que conta. Tá? Então, tem alguns softwares bons de imagem que dão uma boa quantificada nisso. E olha só, para vocês terem uma ideia, a gente consegue estratificar. Quem tem Ki67 alto, evolui pior. Quem tem Ki67 baixo, evolui melhor. Tá? Isso também vai aparecer no metadado. Bom? Aí eu deixei o câncer de nomes e deixo para depois, então. Legal. Fechou? Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não? Quer perguntar? Tá bom. Valeu, gente. Então a gente vai conversando aí a respeito da genômica mais para frente.